Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações, hoje e sempre. Eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês pensarem um pouco, enquanto eu dou uma organizada aqui para projetar as nossas imagens que irão nos ajudar no estudo de hoje. Então, eu queria perguntar o seguinte: você já parou para pensar e se perguntar com muita sinceridade de propósito: quem sou eu? Vamos então fazer a nossa projeção para a gente iniciar os nossos estudos. Muito bem, meus irmãos, nós estamos então estudando o capítulo 10 do Evangelho. E aqui eu coloquei esse título, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Entre parênteses, eu coloquei caridosos. Por quê? Porque estudando esse capítulo e lembrando do que nós já vimos na aula da primeira terça-feira com o Américo, nós falamos sobre perdão, né? O Américo nos trouxe muitas informações sobre como nós devemos agir para com o nosso semelhante nesse quesito, sobre o perdão. Semana passada, a Sandra nos trouxe a questão de buscar a reconciliação. E aí nós fomos desenvolver o nosso estudo nesta semana para trazer aqui para vocês e percebemos no íntimo do nosso ser que esse capítulo nos traz muitos ensinamentos e condições para que nós possamos exercer a caridade na acepção definida por Jesus. A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão dos pecados. Então eu falei, nossa, olha, para que eu seja feliz exercendo a misericórdia, eu preciso então praticar a caridade. Por isso eu trouxe esse caridosos aqui entre parênteses. Mas nós vamos então iniciar o nosso estudo. Acho que vocês já devem ter respondido alguma coisa aí, mas a pergunta era para motivar os nossos pensamentos. Vamos então aos bem-aventurados, os que são misericordiosos, ou seja, aqueles que têm no seu coração a misericórdia, que tem a compaixão que o move para auxiliar, para ajudar alguém, para minorar o sofrimento dos outros. E hoje nós vamos nos deter nesses dois itens aqui, o argueiro e a trave no olho e a indulgência. Nós vamos iniciar, então, com o ensino de Jesus, que foi registrado por Mateus. Como é que verdes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não verdes uma trave no vosso olho? Ou seja, como é que nós conseguimos ver um argueiro, um cisquinho, bem pequenininho, quase que imperceptível no olho do nosso irmão, quando nós não vemos uma trave, um pedaço grande de madeira no vosso olho. Tirai primeiro essa trave, esse grande empecilho que tem no seu olho para que você enxergue verdadeiramente do vosso olho e depois vede como podereis tirar o argueiro, aquele pequeno cisquinho do olho do vosso irmão. Assim nos ensinou Jesus.
E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz aí o significado dessas afirmativas nessa parábola de Jesus. O que nós não vemos é o mal que está em nós, porque existe uma grande trava que não nos permite enxergar quem nós verdadeiramente somos. O que nós vemos é o mal que está no outro, com muito mais facilidade. Até porque nós sabemos que aquilo que nos incomoda nos outros nada mais é do que o reflexo daquilo que nós verdadeiramente somos e não queremos admitir. Então, nós apontamos para o outro. A causa, então, essa trave que não nos permite enxergar as nossas deficiências, a necessidade de que sejamos, que a compaixão do nosso irmão atue em nós, necessitamos de perdão, necessitamos de ajuda, é o orgulho. O orgulho que nos faz com que nós nos enxerguemos muito maior do que nós somos. Esse orgulho, que é filho do egoísmo, ele nos traz uma série de consequências que nos entravam o nosso crescimento e o nosso progresso. A começar, ele encontra-se na base de quase todas as ações humanas, né? Então, esse orgulho, dado ainda a nossa inferioridade, ele nos move. Nós queremos, desejamos e agimos como orgulhoso, ou seja, aquele que deseja só para si o que é melhor. Ele se acha o melhor do que todo mundo, ele não se curva diante nem da grandiosidade de Deus, o nosso Pai Criador. O orgulho também induz a pessoa a não reconhecer os seus defeitos, sejam eles morais e físicos. É realmente uma trava que nos cega. Nós não nos enxergamos como verdadeiramente somos, em razão de nutrir ainda grande orgulho dentro de nós. Leva-nos a nos considerar superiores aos outros. Inclusive, como nós falamos, muitos, inclusive, não reconhecem a existência de Deus, é rebelde às suas leis, em razão desse grande orgulho que ainda norteia as ações. Impossibilita-nos de reconhecer as qualidades alheias. Ora, o orgulhoso não admite que exista alguém com qualidades superiores a ele. Não admite que exista alguém melhor do que ele, que ninguém faça melhor do que ele. Então, não enxerga absolutamente nenhuma qualidade no outro, porque o orgulhoso é o suprassumo de tudo. É um dos maiores obstáculos ao progresso e à felicidade. Assim responderam os espíritos lá no Livro dos Espíritos, a Allan Kardec, quando perguntado sobre o maior entrave para o progresso dos homens, da humanidade. E os espíritos responderam: o orgulho e o egoísmo. Mas é preciso, então, se isso é um grande obstáculo ao nosso progresso, a gente precisa saber como combater, fazer o trabalho de combate a esse orgulho que nos impede de crescer, de evoluir e de trabalhar nas causas do bem. Primeiro, tendo a coragem de julgar-se a si mesmo. É preciso parar e buscar conhecer a nós mesmos. Quem sou eu, e não ficar nos projetando os nossos defeitos ou alguma qualidade que já tenhamos nos outros. Vendo
o seu mundo interior como se vê no espelho. Então, quando a gente estiver diante do espelho, talvez a gente possa repetir aquele questionamento do início. Quem sou eu? Do que eu sou capaz nas minhas relações com os meus familiares? Como eu estou agindo com eles? O que eu já tenho o impulso, o desejo de realizar para com o meu semelhante? Em todos os nossos ambientes de relação, eu reconheço nele um irmão de quem eu preciso perdoar, de quem eu preciso ajudar, de quem eu preciso ser amigo, companheiro, da mesma forma que eu desejo que ele seja para comigo, ou não? Então, essas são questões que a gente pode se fazer diante do espelho para nos reconhecer. Mas existe um exercício aqui que está lá no nosso Livro dos Espíritos, na questão 919, que nos ajuda a retirar essa trave aí do olho, né? Os espíritos perguntaram qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal. E a resposta foi: é necessário o conhecer-te a ti mesmo. Frase esta que é atribuída a Sócrates, né? Porque ele vivenciou muito esses ensinamentos na sua filosofia, conforme registrou Platão. E Santo Agostinho, lá na questão 919A, vem e nos ensina de uma forma muito clara o exercício que ele vivenciou. Como que ele fez esse exercício de autoconhecimento? A primeira coisa que ele nos orienta é interrogai-vos sobre o que tendes feito, com muita sinceridade de propósito, para que a resposta também venha muito clara para você. E ele nos ensina um exercício para a gente fazer isso. Ele disse que fez na última encarnação e que deu muito resultado, né? Uma condição básica para se fazer esse exercício é o desejo sério de se melhorar. Nós precisamos estar imbuído desse desejo para que a gente possa colher os frutos desse exercício. Diz ele lá que ao final de cada dia, interrogar sua consciência. É para que nós interroguemos a nossa consciência. Deixei de cumprir algum dever? Algum dever para comigo, para com o meu semelhante? Algum dever perante Deus? Será que eu deixei de cumprir? Esse é o grande questionamento. E aí você, a sua consciência, vai responder se você deixou ou se você não deixou. Alguém teve motivos para de mim se queixar? Alguma ação minha provocou algo de ruim, algum mal em outrem? Cometi alguma ação que não tenho coragem de confessar, de falar para ninguém, aquilo me envergonha? Diante de todos esses questionamentos, né, a gente fica se perguntando se o resultado foi positivo, né? No final, não, eu cumpri com todos os meus deveres, junto à minha família, junto ao meu trabalho, junto às minhas relações sociais, a minha consciência perante Deus está tranquila porque eu cumpri com os meus deveres. Então, no dia seguinte, vamos procurar seguir a mesma orientação. E assim, nós vamos construindo esses hábitos saudáveis que não nos permitirão continuar nessa procrastinação do exercício dos nossos deveres, perante nós mesmos, perante o nosso próximo e perante Deus. E assim nós vamos nos conhecendo, nos
dando essa condição de nos colocar no lugar do outro, para que nós possamos, então, exercer uma outra, conquistar uma outra virtude, que irá nos auxiliar nessa nossa prática da caridade, nessa nossa prática da misericórdia para com o nosso semelhante, e nessa prática que é muito libertadora para os nossos espíritos e que nos aproxima da lei de Deus, da lei de amor, que é a única que nos liberta e que nos faz crescer, que é a instrução, que neste capítulo vem por meio de 3 espíritos: José, espírito protetor; João, bispo de Bordeaux; e do Fetre, bispo de Nerves. E eles nos dizem o seguinte: nos 3 existe uma recomendação geral para nós. Eles recomendam que nós devemos ser severos para conosco e indulgentes para com os outros, ou seja, nós precisamos ser indulgentes, compreender as limitações e as dificuldades do nosso semelhante. E as nossas, não é que nós não devamos compreender as nossas dificuldades, mas nós devemos nos esforçar com muita firmeza para vencê-las. A indulgência. A indulgência é uma virtude que evita divulgar os defeitos dos outros. Olha que legal. Então, a indulgência, ela nos coloca na posição de não exercitar a maledicência. Se alguém está com esta prática e você chega, se aproxima, conversando e falando, divulgando o defeito ou uma circunstância que alguém tenha praticado, você tem que contrapor com a indulgência. Você não pode ser um instrumento de divulgação desses defeitos dos outros. Afinal de contas, você gosta quando alguém vem e aponta um defeito seu e não só te aponta. E apontar não é o menor problema. A forma como a pessoa chega para você e fala pode construir ou não. Então, você comentar, divulgar e os defeitos dos outros sem a menor indulgência, isso é um grande agravamento para você. Por quê? Porque você não quer indulgência para si? Pois nós ainda não somos perfeitos, nós erramos. Então, nós precisamos de indulgência para conosco. E da mesma forma, nós temos que agir para com o nosso semelhante. Evitar divulgar os defeitos dos outros. Jamais a indulgência se ocupa com os maus atos de outrem, a não ser para ajudar. Olha que interessante. A indulgência move dentro de nós um desejo de ser útil. Você pode até identificar o defeito do outro, mas você não vai divulgar. Você vai conversar com quem deve conversar sobre aquele assunto, que é a própria pessoa em quem você identifica aquele defeito. E se você puder, você vai ajudar para que ela possa se livrar daquele defeito. Isso é uma atitude de indulgência, isso é uma atitude caridosa. Você vai agir com o outro da mesma forma que você deseja que o outro haja para com você. Você não pede para que Deus lhe perdoe os seus pecados? Lhe dê uma nova oportunidade? Então, ao chegar para aquela pessoa que você identifica reiterados defeitos e comentar com ela, ajudá-la para que ela possa se livrar daquele defeito, é uma das formas que você tem também de se melhorar.
e de ser ajudada. Não faz observações chocantes. E quando a gente está falando aqui dessa indulgência e que fala para a gente não divulgar os defeitos alheios, né, essas coisas todas, a gente vive num momento em que a gente tem que pensar muito, muito no exercício dessa virtude, sobretudo no aspecto das questões virtuais. Né? Hoje em dia, a gente, de uma hora para outra, faz a divulgação de uma boa mensagem ou de uma mensagem que pode destruir a vida de uma pessoa de um momento para outro, e às vezes depois se identifica que não haveria um fundo de verdade naquilo. E ainda se houvesse, não teríamos o direito de divulgar da forma como se faz e sem a menor compaixão, sem a menor misericórdia, sem o menor desejo de ser útil, e sim de censurar, né? Pois a indulgência não censura, mas ela aconselha. Indulgência e rigor. A indulgência, quando nós agimos com o outro, como nós gostaríamos que o outro agisse conosco, ela atrai. Porque você vai motivado de um sentimento que constrói, que ajuda, que soergue, que edifica. Né? Então, quando nós agimos com indulgência para com o outro, nós ganhamos a confiança daquele outro e, quem sabe, a gente pode continuar ajudando. Acalma. A indulgência acalma a criatura. Então, quando ela se acalma, é bem possível que ela possa ouvi-lo, que ela possa ser tocada, que ela possa mudar um comportamento que está lhe prejudicando. E por isso a indulgência ergue. Ela põe a criatura em condições de caminhar, de andar, de se reerguer. Já o rigor, essa imagem é muito sugestiva. Quando nós apontamos, agimos com rigor e esquecemos a indulgência, aí nós estamos colocando no lugar da indulgência o nosso orgulho, né? E manifestando, apontando para o outro, o reflexo de nós mesmos. E por isso nós afastamos. Dificilmente nós conseguiremos ajudar alguém a quem nós apontamos os defeitos e não agimos com indulgência. Irrita. Irrita e o afastamento é instantâneo. E com isso nós perdemos a oportunidade de atuar perante aquele nosso irmão, auxiliando, ajudando, e isso fica muito presente, é uma instrução muito presente dentro da nossa família, onde a gente tem um pouco mais de intimidade, de proximidade, e às vezes não somos perfeitos quando perdemos a paciência, ao invés de agirmos com indulgência, agimos com esse rigor, com uma autoridade que nós não temos, né? E às vezes perdemos a oportunidade da aproximação e do auxílio. E desanima mesmo, e às vezes a gente dificulta o processo de soerguimento da criatura com essa atitude. Mas nós sabemos que as palavras, elas edificam, mas são os exemplos que nos arrastam para as práticas. E aqui nós temos um exemplo do Zaqueu. Zaqueu era um homem de estatura pequenininha e que nutria um desejo muito grande de encontrar com Jesus. Só que Zaqueu, ele era visto
como um avarento, incorrigível, um homem de má vida. Mas ele nutria muito esse desejo de encontrar Jesus. E ele, sabendo que Jesus ia passar num determinado lugar, subiu numa árvore e Jesus o enxergou. O enxergou e pediu que ele se apressasse em descer, porque ele iria estar com ele na sua casa. Jesus nos ensina aí a gente a enxergar com o olhar do indulgente. Jesus viu em Zaqueu o homem rico e de nobre coração. É um exemplo que Jesus nos deixou da sua indulgência para conosco. Um novo exemplo é esse da mulher adúltera, que foi levada até Jesus, e Jesus não lhe perguntou a razão do que, por que ela fazia aquilo, por que ela vivia daquela... Não lhe perguntou absolutamente nada com relação à sua prática, o seu proceder, né? Mas ele nos ensinou, ensinando àqueles que lhe estavam representando a humanidade sobre a indulgência. Ele perguntou, mandou atirar a primeira pedra aquele que estivesse sem pecado, né? Então, cada um de nós refletimos em cima desse exemplo que Jesus nos deu. Ele simplesmente auxiliou, cada um foi saindo, e ele auxiliou aquela mulher e pediu que ela fosse e não fizesse mais. Um grande exemplo de indulgência. E, finalmente, no momento extremo da sua estada aqui junto conosco, ele eleva o seu pensamento ao Pai e diz: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Um exemplo de indulgência para conosco. E assim, meus irmãos, que nós chegamos à conclusão do nosso estudo. E ela virá com um apelo de João, bispo de Bordeaux, na sua mensagem sobre a indulgência, que está nesse capítulo. Ele nos diz: a indulgência é um sentimento doce e fraternal que todos devem alimentar para com os seus irmãos. Então, a indulgência é um dever, é um sentimento que está em nós e que nós devemos só buscá-lo dentro de nós e exercitar. Sustentai os fortes, animando-os à perseverança. É preciso que os fortes continuem fortes, para que eles não fraquejem. Nós podemos sustentá-los. Eu me lembro de uma prece de Dr. Bezerra de Menezes, onde ele ora pedindo pelos algozes. Por quê? Porque a gente sempre pede pelas vítimas, né? E aí eu fiquei pensando, oh meu Deus, a gente está sempre pedindo aos bons espíritos, e eles nos ajudando, eles nos socorrendo. Olha aqui uma oportunidade de pedirmos que eles permaneçam fortes, para que o Pai permaneça ao seu lado, fortalecendo-os, iluminando-os, protegendo-os, para que eles perseverem nos ajudando. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que nos acolhe a todos. Por isso, meus irmãos, ele nos apela para todos nós, sedes indulgentes, meus amigos. Esse é o desejo de nosso Pai, para que ele também seja indulgente para conosco e perdoe a todos nós os nossos pecados, as nossas deficiências nesse nosso caminhar de construção do nosso progresso. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações hoje e sempre. Graças a Deus.